Vamos lá, senhores, vamos retornar à correção do nosso simulado, tá? Nosso primeiro simulado de direito administrativo acerca do tema organização administrativa do Estado, tá? Então vamos lá. Questão 16. A centralização consiste na execução de tarefas administrativas, atividades administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Certo, senhores? Por que está certo? Presta bem atenção aqui, ó. Vamos lembrar? Olha só. Quando a administração pública, tá? Quando a administração pública direta, ela presta o serviço público, ela realiza a atividade administrativa diretamente através dos seus órgãos, não é isso? Diretamente através dos seus órgãos, aqueles órgãos que compõem o quê? As entidades, né, da administração direta. E quais são as entidades da direta? União, estados, DF e municípios, né? Nesse caso, eu estou diante da centralização administrativa. Quando é que eu tenho o contrário à descentralização? Quando a direta, ela não realiza atividade administrativa, ela não presta serviço público diretamente, ela repassa, não é isso? Aí ela pode repassar criando entidade administrativa, descentralização por outorga, ou ela pode repassar para uma entidade privada, descentralização por delegação. Então a questão está o quê? Certa, tá? E aqui você tem o quê? O comentário para você poder revisar em casa, tá? Olha lá, ó. A centralização administrativa realmente estará configurada quando a administração pública direta, né, composta pelos entes políticos, União, Estados, DF, municípios, através de seus respectivos órgãos públicos e agentes públicos, realizam a atividade administrativa ou prestam o serviço público diretamente, ou seja, não repassam para outras entidades, tá ok? Sejam elas administrativas, que seria a descentralização por outorga, ou privadas, que seria a descentralização por colaboração ou delegação. Beleza? Fácil? Tranquilo, senhores. Então vamos para a próxima. Olha aqui, ó. Questão 17. E cuidado com isso aqui, ó. A supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é exemplo de controle administrativo hierárquico. Senhores, cuidado. Errado por quê? Vamos lembrar? Olha só. Prestem bem atenção. Nós já estudamos e já aprendemos que a administração pública direta, composta pela União, Estados, DF, municípios e seus respectivos órgãos, quando ela não presta o serviço diretamente, eu não tenho a centralização administrativa. Quando ela repassa, eu tenho a descentralização. Aí o que acontece? Nessa situação, a questão falou de autarquia. A autarquia é uma das entidades administrativas que compõe a administração indireta, lembra? Então, ó, eu tenho autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Essas aqui são chamadas de entidades administrativas e elas compõem o que a gente chama de administração pública indireta. Beleza. Quando a administração direta repassa, tá, para as entidades administrativas, a prestação do serviço, a realização da atividade administrativa, eu tenho, como nós já falamos, a descentralização administrativa por outorga, tá? Também chamada do quê? Por serviço. O CESP adora esse nome, tá? Por serviço. Beleza, e isso aqui nós aprendemos é feito por lei, né? Porque a direta, quando ela vai repassar para a entidade administrativa, ela cria essa entidade. Ela cria uma autarquia, ela cria uma fundação pública, ela cria uma sociedade de economia mista ou empresa pública para poder realizar aquela tarefa. Agora vem cá, senhores, cuidado. Apesar da entidade da administração pública indireta, apesar da entidade administrativa, ela ser criada pela administração pública direta, presta atenção nisso. Não há hierarquia, não há hierarquia entre elas, tá? O que eu tenho aqui é a possibilidade da administração direta, que criou essa entidade administrativa, repassando ali a atividade para ela realizar. O que a administração direta pode fazer é fiscalizar e verificar se essa entidade administrativa ela está cumprindo, né,
o papel, ela está cumprindo, né, as atribuições para o qual ela foi criada. Então, se eu, União, criei o INSS para atuar ali na área previdenciária, eu, União, posso fiscalizar, tá? Isso não é hierarquia, eu posso fiscalizar a autarquia para verificar se ela está agindo nessa área certinha. Se eu, União, criei, por exemplo, a FUNAI como minha fundação pública, eu posso fiscalizar para verificar se a FUNAI ela está atuando ali na questão da proteção dos direitos, representação ali dos índios, né? Beleza. Então, cuidado. E qual é o nome que eu posso ter, que eu posso dar para essa fiscalização? Senhores, na prova pode aparecer o nome tutela, na prova pode aparecer o nome controle finalístico, na prova pode aparecer o nome supervisão ministerial, na prova pode aparecer o nome vinculação. Então, cuidado. O que é vinculação, o que é supervisão ministerial, o que é controle finalístico, o que é tutela? É exatamente essa fiscalização que a direta realiza em face das entidades administrativas que ela criou, né, tá? Para descentralizar aquele serviço que ela decidiu não prestar diretamente, tá ok? Mas isso não se confunde com hierarquia. Eu brinco com os meus alunos na sala de aula, no presencial, para explicar isso aqui de forma lógica, tá? Porque ele fala, poxa, mas se vai fiscalizar não tem hierarquia? Não, não tem. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina você foi aprovado no seu concurso, graças a Deus, tem uma vida independente, casou, tem a sua família, e de repente, né, a sua mãe, por exemplo, bate na tua casa e fala assim, ó, seguinte, sua esposa fez um negócio que eu não gostei, você vai pegar suas coisas, vai separar dela, e você vai voltar para casa e acabou esse casamento. Você vai falar o quê para sua mãe? Mãe, eu amo a senhora, tenho um respeito pela senhora, tenho que ter, né? A senhora é minha mãe, mas eu não sou, né, subordinada à senhora. Eu já sou dependente, eu já vivo a minha vida, eu já me sustento, tenho a minha família. Então, assim, a senhora não pode chegar na minha casa, não foi porque a senhora me criou, olha direta, não foi porque a senhora me criou, não foi porque a senhora me deu a vida, né, a luz ali, que isso signifique que eu tenha subordinação hierárquica em relação à senhora, tá? Eu tenho minha vida e eu tomo as minhas decisões. Entenderam agora? A sua mãe te deu a vida. A administração direta é ela que deu a vida, ela que criou a entidade administrativa, mas isso não faz com que haja o quê? Hierarquia. O que há aqui é controle finalístico, supervisão ministerial, vinculação, tá? Ou tutela, tá ok? São sinônimos. Beleza, senhores? Então essa questão tá errada por quê? Porque fala que a supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é um exemplo de controle administrativo hierárquico. Não, não tem hierarquia, tá? É só uma fiscalização. Beleza? Tranquilo? E aqui nos nossos comentários, nós aí escrevemos exatamente o que eu acabei de te explicar, tá ok? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. A descentralização, uma característica da administração direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma pessoa jurídica organizada hierarquicamente a fim de atingir um melhor desempenho. Errado, senhores. Prestem muita atenção. Olha só. Quando eu quero distribuir competências dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, eu faço isso através do quê? Criando órgãos, não é isso? A União, ela criou órgãos dentro da sua própria estrutura, não é isso? Estabelecendo competências, estabelecendo hierarquia entre esses órgãos, não é isso? Para que possa ter um melhor desempenho. Mas o nome disso não é descentralização. O nome disso é o quê? Desconcentração, tá? Desconcentração administrativa, não é descentralização. Na descentralização, na verdade eu faço o quê? Na descentralização, a direta repassa aquela atividade administrativa, aquele serviço público, para uma outra entidade. Ou criando uma entidade da administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou empresa pública, ou repassa para uma entidade privada, não é isso? Que já existe, né? Aí eu chamo de descentralização por colaboração ou delegação.
Então, senhores, não confunda descentralização com desconcentração. Cai muito em prova. E olha esse macetezinho que eu vou te passar para você lembrar na hora da prova. Pessoal, vou ter dificuldade na hora da prova. Eu sei que existem essas duas, mas eu tô com medo de errar o nome, confundir o nome. Não vai porque eu vou te ensinar um macete. Olha só. A desconcentração, ela cria desconcentração, com O aqui, ó. Ela cria órgão. Ela cria órgãos públicos. E órgãos públicos eu crio dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. Deus, quando criou ali o seu coração, ele colocou dentro de você, não é isso? Ninguém anda carregando o coração no bolso. Então a desconcentração eu utilizo para criar órgãos. A descentralização, olha que legal. Eu utilizo para criar entidade. Aí, no caso aqui, entidade administrativa, se eu estiver falando da descentralização por outorga, onde eu vou criar, eu direta, não quero prestar o serviço diretamente, centralização, eu decido repassar. Se eu decido repassar criando entidade administrativa, da administração indireta, uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, eu vou estar criando uma entidade. Então, a descentralização, pelo menos a por outorga, eu crio entidade. A desconcentração eu crio órgão. Então você não erra isso, tá? Mas em prova, beleza? Olha aqui nós temos aqui o nosso comentário, tá? Diante da distribuição de competências dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, sendo estabelecida uma relação de hierarquia, tá? Porque não há hierarquia entre a direta e a indireta. Quando a administração direta, a título de exemplo, o município, ele cria uma autarquia, né, municipal, não há hierarquia entre eles, porque não há hierarquia entre a direta e a indireta, lembra? O que há é o quê? Controle finalístico, supervisão ministerial, tutela, não é isso? Vinculação. Agora, quando eu crio órgãos dentro da minha estrutura, aí eu estabeleci hierarquia. Porque senão eu vou ter um bocado de órgão público dentro da minha estrutura que todo mundo quer mandar e ninguém quer obedecer nada. A gente costuma falar isso na polícia aí, que é muito cacique e pouco índio, né? Então tem que ter hierarquia dentro da estrutura interna. Agora, como a direta está criando uma entidade administrativa, né, uma entidade da administração pública indireta, são pessoas jurídicas diferentes. Tá? Cada uma tem um CPF, vamos colocar assim, tá ok? Então a União criou o INSS é uma outra pessoa jurídica, tá? Órgão não é pessoa jurídica. Então por isso que eu não posso ter essa relação de hierarquia entre a direta e a indireta na descentralização, tá? Mas eu posso ter hierarquia, tá? Dentro da desconcentração, onde eu crio órgãos dentro da minha estrutura interna. Beleza até aqui? Fácil? Beleza, ó. Com a fixação de competências e atribuições, com o objetivo de atingir um melhor desempenho, estaremos diante do quê? Quando eu crio órgãos, desconcentração, certo? Administrativa. E não descentralização, como falou a questão. Por isso que ela está errada, beleza? Vamos lá para a próxima. O fato de a administração pública desmembrar seus órgãos, distribuindo os serviços dentro da mesma pessoa jurídica para melhorar a sua organização estrutural, constitui exemplo de ato de desconcentração. Perfeito, a questão está certa porque quando a administração pública, tá? Seja direta ou indireta, não interessa se é uma autarquia, não interessa se é uma fundação pública, não interessa se é uma sociedade de economia mista, não interessa se é uma empresa pública, não interessa se é a União, se são os estados, membros, o DF ou os municípios. Se aquela entidade, seja político ou administrativa, né, que compõe a administração pública, ela tem ali um órgão e ela começa a desmembrar, porque cuidado com isso, tá, senhores? Muitas vezes a desconcentração eu tenho quando eu crio órgãos dentro da pessoa jurídica e quando esses órgãos se dividem, acabam gerando a criação de outros, tá? Então, a título de exemplo, a Receita Federal é um órgão. Só que dentro da Receita Federal, eu também criei o que? As 10 superintendências da Receita. Cada uma dessas 10 superintendências correspondem a outros órgãos. E cada superintendência tem as suas delegacias regionais. E aí compõe outros órgãos. Tá? E dentro dessa delegacia eu tenho as seções. E aí corresponde a outros órgãos. Então é órgão criando órgão. Só que tudo isso dentro do quê? Dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Isso aqui realmente é desconcentração. A questão está correta, beleza? Vamos lá? Vamos ler aqui o comentário que eu fiz aí para você, ó. A distribuição de competências internas dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica,
através da criação de centros, né, de unidades de competência, que eu chamo de órgãos públicos, decorre da utilização de qual técnica? Já falamos, desconcentração administrativa. Beleza? Maravilha. Então, olha só. Próxima questão. Na administração pública, desconcentrar, vem de desconcentração, significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Distribuir competências, criando órgãos dentro de uma mesma entidade administrativa, seja ela uma autarquia, seja ela uma fundação pública, seja ela uma sociedade de economia mista, seja ela uma empresa pública, porque aqui ele falou de entidade administrativa. Entidade administrativa são os entes que compõem a administração indireta, tá? Os entes que compõem a administração direta eu não chamo de entidade administrativa, eu chamo de entes federados, de entes políticos, tá ok? Beleza? E cuidado, muita gente errou essa questão, por quê? Porque acha que eu só tenho órgãos, eu só crio órgãos dentro das entidades políticas que compõem a administração direta, União, Estados, DF, municípios. Errado, tá? Eu tenho sim a criação, eu tenho sim a possibilidade de criar órgãos dentro da estrutura ali das entidades administrativas que compõem a administração indireta. Diga-se, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, tá? Apesar do mais comum, né, no dia a dia, sem dúvida, é a criação de órgãos lá dentro da estrutura dos entes federados mesmo, tá? Da direta, beleza? Então aqui tá correto. Vamos lá? Vamos verificar aqui, ó. Olha só, a desconcentração administrativa gera a criação de órgãos dentro da estrutura daquela pessoa jurídica. Em sentido contrário, o que seria a concentração administrativa? A concentração é o quê? É o quê? A extinção de órgãos públicos dentro da estrutura interna daquela pessoa jurídica. Perdão. Olha só, muitas vezes eu me deparo com isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma pessoa jurídica, vamos dar um exemplo. A União. Né? Vamos aqui, ó. A União. Estou aqui diante de uma entidade política que já tem vários órgãos. Beleza. E às vezes a União ela se depara com o quê? Olha, esse órgãozinho aqui, ele não tá funcionando tão bem, não tá legal, né? Se não tá legal, não tá, só causa prejuízo, não gera função nenhuma, para que eu vou manter dentro da estrutura da administração? Para gastar? Não. Então, muitas vezes, o que a entidade decide fazer? Extinguir esse órgão. Tá? E aí, a atribuição desse órgão que está sendo extinto vai ser repassado para distribuído aqui entre outros órgãos, certo? Quando eu extingo o órgão, eu estou o quê? Realizando a concentração administrativa. Quando eu crio órgãos, eu estou realizando a desconcentração administrativa. E deixa eu te mostrar um macete para você entender a lógica disso, tá? Porque o segredo do direito não é decorar os nomes, é você entender o porquê que aquele nome, aquela palavra tem aquele sentido. Olha só, você concorda comigo que se eu estiver extinguindo um órgão, vou dar um exemplo, você não tem 2 rins? Se eu extinguir um órgão, um rim, você tem 2, um rim não suportou e eu acabei extinguindo. Você concorda comigo que esse outro rim, ele vai ter que assumir o papel dele e também o que o outro realizava? Vai ficar sobrecarregado, não vai? Eu vou concentrar nele a atividade que ele já prestava e agora a atividade que o outro, que foi extinto, prestava. Então ele vai acumular tanta função que já era dele, mais a do coleguinha que foi embora. Entenderam agora por que eu falo concentração administrativa? Porque ao extinguir um órgão, a competência dele, o que ele fazia, vai ser distribuído, vai ser concentrado em outros órgãos. Eu vou aumentar, né, as atribuições dos outros órgãos que sobraram, não é isso? Já na desconcentração é o contrário. Quando eu crio um novo órgão, certo? Alguém que estava realizando ali, estava sobrecarregado e etc., alguém vai ficar mais leve, por quê? Porque eu vou pegar um pedacinho da competência desse órgão que já existe e vou jogar onde? Aqui dentro desse novo órgão. Então vai ficar mais leve, eu vou diminuir, eu vou desconcentrar, tá ok? Eu vou tirar uma atribuiçãozinha, 2, 3, daquele órgão que já existe e vou colocar nesse novo órgão. Entendeu como é fácil? Não precisa decorar nome, tá? Beleza? Tranquilo. Então, perfeito, vamos lá? Próxima questão aí, vamos lá, olha só. Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente é a administração pública
aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Senhores, vem cá, cuidado, tá? Essa questão tá certa? Essa questão tá certa. E eu vou te explicar o porquê. Olha só, acompanha comigo aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para você entender. Quando eu quero conceituar o que vem a ser administração pública, eu quero que você entenda que eu tenho dois critérios, tá? Eu tenho dois sentidos. Eu posso levar em consideração o critério que? Subjetivo, cuidado com esses nomes, tá? Também chamado de formal, também chamado de orgânico, para poder conceituar a administração pública. Calma que eu vou te lembrar como é que funciona. Por outro lado, eu posso utilizar outro critério, que seria qual? O critério objetivo, também chamado de material, também chamado de funcional. A prova pode vir com qualquer um desses nomes, professor? Pode. A prova pode cobrar qualquer um desses nomes. Só que você não vai decorar. Comigo você vai aprender direito administrativo, tá? E olha só que legal, presta bem atenção. Professor, vamos lá. Me lembra esse negócio aí que isso aí eu fiquei com dúvida. Quando eu vou falar, vou definir, vou trazer um conceito. Tá, o que é administração pública? Para eu definir o que é administração pública, eu posso fazer isso utilizando um critério ou outro. Esse primeiro, que eu chamo de subjetivo, formal ou orgânico, ele utiliza o que para definir a administração pública? As pessoas, tá? Pessoas jurídicas, né? Ou seja, quem faz parte, quem compõe a administração pública. E aí, adotando esse critério, tá? Eu sei que quem compõe a administração pública? Eu tenho a administração pública direta e eu tenho a administração pública indireta. A direta é composta pelas entidades, os entes federados, entes políticos, não é isso? União, estados, DF, município e os seus respectivos órgãos. E a indireta é composta pelas entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Só isso? Só isso, tá? Aqui, quando eu defini a administração pública analisando quem compõe ela, eu estou utilizando o critério que? O sentido que? Subjetivo, formal ou orgânico. Agora vem cá. Por que eu falei que você não vai ter que decorar esses nomes? Olha a lógica. Subjetivo vem de quê? Subjetivo vem de sujeito. Então, quando eu quero saber, utilizar o sentido subjetivo para definir o que é administração pública, eu estou levando em consideração quem? O sujeito. Sujeito o quê? As pessoas jurídicas. Quem compõe? Eu não quero saber a atividade que é realizada. Eu quero saber o seguinte: quem é que compõe a administração pública segundo o ordenamento jurídico brasileiro? O ordenamento jurídico brasileiro fala que compõe a administração pública brasileira as entidades políticas que compõem a administração direta, União, Estado, DF, município e os seus respectivos órgãos, e as entidades administrativas que compõem a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Ponto. Então, subjetivo vem de sujeito. E quando eu falo sujeito, eu quero saber o quê? A pessoa. Quem? Quem é esse aí que está compondo? Formal vem de forma. Forma significa o quê? Quem forma a administração pública? Senhores, quem é que forma a administração pública? A direta e a indireta, que é formada pela União, Estados, DF, municípios, no caso a direta, e autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas aqui na indireta. Entendeu por que o nome é formal? Formal vem de quê? Quem forma? Quem é o sujeito? Quem são os sujeitos que compõem a administração pública? Quem forma a administração pública? Orgânico vem de quê? De organismo, de órgãos. Olha só que interessante. Conceituando de forma bem fria aqui, você que está aí na sua casa estudando essa aula, quem é você? Você nada mais é do que um conjunto de órgãos em funcionamento. Parou de funcionar o coração, filho, parabéns, você foi embora. Morreu. Então, olha só, orgânico lembra o quê? Órgãos, né? E órgãos são o quê? Órgãos são partes que integram, né?
partes que somadas integram ali e constituem um ser humano. Então, o orgânico, ele quer saber o quê? Os elementos. Quais são os elementos que compõem a administração pública? Então, senhores, pode vir na sua prova com qualquer um desses nomes. Essa questão, por exemplo, ela cobrou o quê? Formal o nome. Poderia vir subjetivo? Poderia, não mudaria nada. Poderia vir orgânico? Poderia. Então você não vai decorar esses nomes, você vai entender o porquê que foi utilizado esse nome, levando em consideração esse sentido aqui, ó, quem. Aqui eu estou preocupado nas pessoas, a composição, tá ok? Agora olha que legal. Por outro lado, eu também tenho o quê? O conceito de administração pública que adotaria, no caso aqui, um outro sentido, que seria o quê? O sentido objetivo, né? O sentido material, funcional. Eu vou te explicar o que é isso e já já eu venho para o Macedinho para você lembrar dos nomes. Já esse sentido objetivo, material ou funcional, ele utiliza como critério para definir a administração pública não é quem compõe ela, mas sim a atividade que é realizada. Se você realiza esse tipo de atividade que é típica do Estado, então você é administração pública. Se você não realiza esse tipo de atividade, então você não é administração pública. Então olha que fácil. Enquanto o critério, o sentido subjetivo, também chamado de formal e orgânico, leva em consideração quem compõe, né, quem faz parte, quem integra a administração pública, o sentido objetivo, material ou funcional, ele leva em consideração o quê? A atividade realizada, tá? Eu quero saber o seu conteúdo, o que você faz, não quem você é, entendeu agora? Então olha só que legal. Por que eu utilizo o nome objetivo? Senhores, se você tem um objetivo na vida, seja qual for, você tem que, o quê? Agir. Adianta você ficar deitado no sofá, né, ali morto de preguiça, dormindo o dia inteiro e falando assim, não, eu tenho um objetivo de passar no concurso. Filhão, para ter um objetivo, você tem que agir, você tem que realizar uma atividade, tá? Quando você tem um objetivo, você quer chegar em determinado local, alcançar determinada meta. Então você tem que agir, filho. Não vai cair do céu, tá ok? Então, entendeu? Por que é chamado de objetivo? Material vem de matéria, de conteúdo, tá? O que você faz? Então, por exemplo, você sai ali com a menina um dia, ela vira e fala assim: ah, eu sou filha de juiz. Você vai falar o que pra ela? Eu não quero saber quem você é, eu quero saber qual o seu conteúdo, né? Você é o quê? Não é isso? O que você faz da sua vida? Você estuda, você trabalha, ou você só quer ser a filha do juiz? Entenderam agora? Então, material vem de quê? Matéria, conteúdo, tá? Qual é a atividade que você realiza? Quero saber quem você é, quero saber qual a atividade que você realiza, para definir se você é administração pública ou não, certo? E aí, funcional, gente, olha que fácil. Funcional vem de quê? De função. Qual a função que você exerce? Qual a atividade que você exerce? Olha que interessante, senhores. Eu tenho esses dois critérios. Qual é o critério que nós adotamos no ordenamento jurídico brasileiro para definir a administração pública? Cuidado, nós adotamos no Brasil, tá, o critério subjetivo, também chamado de formal orgânico, tá? Então, para definir a administração pública no Brasil, o que interessa é o quê? Quem compõe a administração pública que é definido pela lei, né, pelo ordenamento jurídico. E quem é? A administração direta, que é composta pela União, Estado, DF, município e seus órgãos, e a administração indireta, que é composta pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo. Tanto é que, para te provar isso, as entidades paraestatais, que são aquelas entidades sem fins lucrativos, de natureza privada, né, que desempenham ali atividades típicas, mas não exclusivas do Estado, né, no âmbito social, elas não podem ser consideradas administração pública. Apesar do trabalho que elas realizam, e às vezes eu tenho uma entidade paraestatal que ela realiza uma atividade social com melhor qualidade que o próprio Estado, certo? Mesmo sabendo que a atividade que ela realiza é uma atividade típica de Estado, ela não é considerada administração pública, por quê? Porque ela não se encontra no rol. Ela não é um órgão da União, ela não é um órgão dos estados, ela não é um órgão do DF, ela não é um órgão dos municípios, ela não é uma autarquia, ela não é uma sociedade de economia mista, ela não é uma empresa pública, ela não é uma fundação pública. Então, se não está nesse rol, não é entidade paraestatal, não integra a administração pública, porque nós adotamos o critério, né, o sentido
subjetivo para definir, conceituar a administração pública. Fácil? Fácil. Então vem cá, vem cá. Então, questão que está certa? Vamos ler de novo. Ó. Sob a perspectiva do critério formal, quem é a administração pública? Quem compõe, né? Beleza. Adotado pelo Brasil, somente a administração pública aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico. Não é isso? Independentemente da atividade que exerça, porque quem está preocupado, quem utiliza a atividade que é exercido para definir a administração pública é o sentido objetivo, que a gente não adota, tá? Assim, a administração pública ela é composta, com base no critério formal, o quê? Exclusivamente pelos órgãos que integram a administração direta e pelas entidades administrativas que compõem a administração indireta. Fácil, certinho, tranquilo. Beleza? Fácil? Senhores, me desculpa essa tosse, tá? Eu não posso deixar de gravar por causa disso. Mas aí eu peço sua paciência aí, tá bom? Olha só, a descentralização administrativa consiste na distribuição interna de competências agrupadas em unidades individualizadas. Senhores, isso aqui é o quê? Se eu estou distribuindo competência interna dentro da estrutura, né, da mesma pessoa jurídica, agrupadas aqui em unidades individualizadas, né, vários órgãozinhos, né? Isso aqui, senhores, não é descentralização, isso é desconcentração. Professor, eu vi aqui nesse simulado umas 10 questões sobre isso. É isso que eu quero que você entenda. As questões, senhores, elas, o tema ele chega a ser cobrado sempre da mesma forma, tá? Então você viu que o que mais cai é tentando confundir descentralização com desconcentração, por isso que você não vai errar na prova, tá? Essa questão está errada, isso aqui não corresponde à descentralização, isso aqui corresponde à desconcentração administrativa, tá? E aqui nós temos o comentário, tá? Acerca dessa questão, beleza? Vamos lá. Próxima. A criação de Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente por prefeito municipal, que é o chefe do Poder Executivo Municipal, configura caso de desconcentração administrativa? Calma, vamos entender isso. E toma cuidado, tá? Olha só, senhores. Eu tenho a União, os estados, o DF e os municípios. Cada um desses entes federados aqui, eles têm o seu respectivo poder executivo. A União aqui, eu tenho a Presidência da República, né? Onde eu tenho o chefe do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Nos estados eu tenho as governadorias, onde eu tenho os governadores de estado. No DF, governadoria, onde eu tenho o governador do DF. E nos municípios eu tenho as prefeituras municipais, onde eu tenho quem? Os prefeitos municipais. Beleza. O que acontece, senhores? A prefeitura municipal, no âmbito do município, a governadoria no DF, governadoria dos estados e a presidência da República, tá? São órgãos, tá? São órgãos públicos, tá? E a gente vai estudar essas classificações. São órgãos o quê? Independentes, tá? Eles são classificados como órgãos independentes. Por quê? Porque eles representam poder, tá? Estão previstos na Constituição, representam poder, tá ok? Então o que acontece? Você aprendeu comigo que um órgão, ele vai se dividindo em outros órgãos, né? E aí, você concorda comigo que, eu vou usar o exemplo do prefeito, mas isso se aplica a todos. Você concorda comigo que o prefeito ele não é obrigado a dominar a área da saúde, educação, lazer, todas as áreas? Ninguém sabe de tudo. Então o que acontece? Ele precisa, né, de auxiliares diretos, especialistas. Então o que o prefeito faz? Dentro da prefeitura municipal, que é um órgão, eu crio outros órgãos chamados o quê? Secretarias municipais. E cada uma dessas secretarias municipal, ela vai ter uma temática, um assunto, uma matéria para tratar. Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Transporte e etc, certo? Então, senhores, as secretarias municipais são o quê? São órgãos, tá? Órgãos que estão dentro da estrutura, tá? Do município. No DF eu tenho as secretarias distritais, tá? Também divididas em saúde, educação e etc. Nos estados eu só mudo o nome. Secretarias estaduais, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, né? Aí na União é um pouquinho diferente, só muda o nome também. Na União eu tenho o quê? Eu tenho
ao invés do nome secretarias, eu utilizo o nome o quê? Ministérios. Aí eu tenho o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, etc. Todos eles, seja Secretaria Municipal no município, Secretaria Distrital no DF, Secretaria Estadual nos estados e ministérios no âmbito da União, todas essas aqui são órgãos, tá? Órgãos, tá ok? Tá ok? Órgãos autônomos, tá? Que estão aí abaixo hierarquicamente de quem? Do órgão independente, que representa poder, certo? Tranquilo? Beleza? Então, olha só. A criação de secretaria municipal. Se secretaria municipal eu aprendi que é órgão, e como é que eu crio órgão? Através da desconcentração administrativa. A criação de uma secretaria municipal de defesa do meio ambiente por um prefeito municipal configura caso de desconcentração administrativa. Certinho, é isso mesmo. Beleza? Vamos lá. Aqui está, né, o nosso comentário aí para você poder revisar em casa, beleza? Vamos lá. Próxima questão. As entidades que integram a administração pública indireta incluem as... Vem cá, senhores, quem compõe a administração pública indireta? Quais são as entidades administrativas? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Autarquia, certo, empresas públicas, certo, e a sociedade de economia mista. Tá faltando? Tá faltando. Então, calma aí. Vamos pular. Vamos ver se tem alguma mais completa, mas essa daqui tá certa. Todas compõem a indireta. Vamos ver. Olha aqui. Certo. Se eu coloquei certo é porque as outras devem estar apresentando um errado. Ó. Apesar de estar faltando uma, né? Tá certo. Tá ok? Mas vamos lá. Vamos ver B. Secretarias estaduais. Opa! Secretaria estadual não é entidade administrativa. É um órgão, não é isso? Do Estado, no caso. Então já está errado. As secretarias e os ministérios fazem parte da administração direta, porque é um órgão daquele respectivo ente federado, tá? Aí colocou autarquias e as fundações privadas. Também tá errado, não é fundação privada, é fundações públicas, tá? Ah, professor, mas e a Fundação Ayrton Senna? E a Fundação Roberto Marinho? E a Fundação Xuxa Meneghel? Essas são fundações privadas, não fazem parte da administração pública. O que faz parte da administração pública são as fundações públicas, tá ok? Mas a gente vai aprofundar isso lá na frente. Vamos lá para C. Autarquia estaria certo. As fundações, aí não especificou o que seria fundação. E as organizações sociais. Vem cá. Organizações sociais, que a gente chama de OSs, é uma das espécies das entidades paraestatais. Entidades privadas, né, que sem fins lucrativos realizam atividades ali sociais, né, típicas do Estado, né, mas não exclusivas dele, sem integrar a administração pública. Então, cuidado. Organização social nem é administração direta e nem indireta. É uma entidade paraestatal, caminha ao lado do Estado, tá? Então, a organização social é uma das espécies de paraestatais. Além delas, além da organização social, eu tenho quem? Eu tenho serviços sociais autônomos, né? Eu tenho as organizações, né? As OCIPs, né? Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, tá ok? Eu tenho a OSC, né? Organização Social da Sociedade Civil, não é isso? E eu tenho as entidades de apoio. Essas 5 aí correspondem às principais aí, espécies de entidades paraestatais, tá ok? Então tá errado. D. Organizações sociais, já tá errado de novo. Serviços sociais autônomos, errado, outra espécie de entidade paraestatal. E as entidades paraestatais, né? Colocou o gênero aqui, tudo errado, né? Empresas públicas, certo. Sociedade de economia mista, certo. E os serviços sociais autônomos, né? Errado, é paraestatal. Então, realmente, apesar de não estar completo, tá? A alternativa correta é a letra A. Professor, caberia recurso? Não. Não caberia recurso por quê? Olha a pergunta. As entidades que integram a administração pública indireta incluem, ela não falou somente, falou inclui. Isso aqui é indireta? Autarquia é, empresa pública é, sociedade de economia mista é. Ah, professor, mas tá faltando aqui as fundações públicas. Vem cá, ele tá perguntando, essas incluem? Fazem parte da indireta? Sim. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó,
você, João, por exemplo, é um excelente estudante. Certo ou errado se você é um excelente estudante? Certo. Aí você vai falar assim, tá, mas tá errado porque você não falou do meu lado família, do meu lado como marido. Não, meu amigo. Eu tô falando. Isso aqui faz parte. Se tivesse escrito assim, ó. São entidades que compõem de forma taxativa a administração pública indireta. Aí estaria errado. Entenderam? Então, beleza. Vamos lá para a próxima. Questão 25 para a gente finalizar esse bloco, tá? E aí só fazer uma observação. Nesse bloco aqui eu consegui trabalhar 10 questões já com vocês, tá? No próximo aí a gente verifica. Se for demorar um pouquinho mais, eu trabalho com 5 questões por bloco, senão eu trabalho 10, tá? Mas beleza. Vamos lá. Última questão desse bloco. As autarquias e as fundações públicas incluem-se entre as entidades que integram a administração pública indireta? Sim, autarquias e fundações públicas são 2 das 4 entidades que compõem a administração indireta. Aqui só ficou faltando as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Mas a questão está correta, não é isso? Questãozinha fácil, só te cobrando a estrutura. Tranquilo? Senhores, então olha só, finalizo esse bloco aqui, né? Corrigimos da questão 16 até a 25. No próximo bloco, nós vamos corrigir aí da questão 26, tá? Até a questão, provavelmente até a questão 30, vamos colocar assim, tá? E aí no último bloco, a gente vê se consegue matar aí da 30 a 40 ou a gente trabalha mais 2 blocos, a gente vai ver, tá bom? Tranquilo até aqui? Só siga na ordem direitinho e cuidado, tá? Esse material, ele vai te servir para revisão, não deixe de assistir a correção, porque você não está perdendo tempo. Você está massificando o conteúdo, tá? Você está revisando o conteúdo, fazendo com que essa informação que você já aprendeu saia da memória de curto prazo e vá para a memória de longo prazo. Se você não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo, tá? Sobre a melhor técnica de revisão e como funciona o seu cérebro. Cérebro versus estudo, beleza? Aguardo você no próximo bloco.